halal. Não é halal esse do mercado, que é 12 horas, é fácil, foi aderido de forma lícita. Não é isso. O halal referido, quem tem autonomia de dar halal e haram é só Allah e o seu mensageiro. Mas ninguém. Deve ter muito cuidado de dizer que isso é halal, isso aqui é haram, enquanto você não conhece a fonte apropriada. Então, Nabi Sallam diz, é halal aquela água e o animal que nasce vive lá na água. Mas aqui os ulama's explicam que refere peixe, não é qualquer animal, porque Imam Shafi rahimahullah e alguns imam explicam que aquele animal que aqui fora a sua semelhança é aquele lá fora, significa o animal do continente. O semelhante dele que está na água, se for halal, aquilo também é halal. Mas lá se encontrar aquele animal que aqui fora não é halal, você encontra na água, também não fica halal. Essa é a divergência que eles tiveram. Qualquer dia podemos fazer o bahas, o detalhe sobre o assunto. Estamos a falar sobre a purificação. Então, e outro aspecto também na purificação que nós temos que ter muito atenção é o que a gente tem constatado bastantemente nos massagens, respeitosos amados irmãos. Naquela água que você faz uso, há vezes que a pessoa introduz a sua mão, o seu dedo, antes que lave a mão. Nabi Sallam diz, lava a mão fora e depois introduz a sua mão no recipiente, porque aquela água fica já inútil. Está no recipiente. Se for a torneira, você é outra, melhor. Mas você não tem torneira. O que os hadiths ensinam? As esposas de Nabi Sallam, aquela Ummahat al-Mu'minin, elas explicam, inclinava o recipiente, lavava a mão e daí introduzia a mão e tirava a água e ele completava a sua purificação. Então, dentre essas águas referidas aqui, não pode ter a cor, não pode ter o sabor, não pode ter o cheiro. Essas condições dentre aqueles tipos de água. Agora, quando for na purificação, existem duas maneiras. Há um termo de como utilizar a água. Tem certas águas que quando tu usas, não serve para outra pessoa, devido à forma como você utilizou aquela água. Se não ter o cuidado de como distanciar, e se você usar e aquela água tornar inútil, também tem outra condição. A água utilizada não é najis, mas ela precisa de uma mudança ou acrescentar como água que não foi utilizada para purificar de acordo com a quantidade que você mistura com aquela água. Essa é outra lição que também futuramente podemos já dar mais continuidade. E a seguir, na purificação, a coisa muito importante que nós temos que observar é a água. Qual tipo de água que nós temos que usar? Qual deve ser o tratamento daquela água para servir nas condições? Em algum momento, é uma coisa que no Sharia nos ensina, que você quando comete alguma infração, aquilo que chama-se pecado, dentro do Sharia, você não falha levar punição por Allah subhanahu wa ta'ala por alegar-se que você não sabia que aquela coisa a fazer é haram ou não é haram. Deve ter muito cuidado. E por acaso é aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala também nos deu como ordem, de como também deu ordem em outras coisas. Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Perguntar a pessoas do Corão. Dhikr Murad traduz também, esse é um dos nomes do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Dhikr Murad é o Corão. Perguntar a pessoas atualizadas na matéria do Corão, neste caminho, para você estar bem inteirado, o que deve fazer e como deve fazer. Então, aqui há esse erro grave, que as pessoas, pronto, eles habituaram a fazer o wudu, habituaram para o masjid, nasceram no ambiente muçulmano, vêm e não vão procurar o conhecimento. É perigoso. Ninguém aqui, o governo vai ter que tolerar assim, porque ele tem dinheiro, comprou seu carro, meteu na estrada, andou, sem ter a permissão de conduzir. Apesar do carro ser seu, o dinheiro é seu, tudo, aquele, você vai preso quando você pega a conduzir sem carta, sem a legalidade. Você está a violar a norma. E também no Islã também é a mesma coisa. Tu, quando cometes alguma infração, aquilo que é pecado, só cabe a Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar, ou você se arrepender, não voltar a fazer aquele mais erro, mas não pode pensar que quando você faz algo, atropelando os limites, as leis do Sharia, dizer você está livre. Ainda deve saber que tudo quando faz está anotado, vai ser escrito, vai ser perguntado. Então é importante a gente, na área do wudu, conhecer primeiro as águas. A seguir, conhecer dentro dessa água quando é que deve usar. Ao conhecer quando deve usar, como deve usar. É muitíssimo importante. Então, e às vezes encontramos água utilizada e restou. Ou é através dos animais que a gente vive com ele. Vivemos também com aves, são galinhas, às vezes são patos, às vezes são gatos, mas outros animais que vivem são domesticados. Tem certos animais
que quando eles bebem água, aquela água já não serve, apesar do animal é comestível. Agora, existem animais que quando eles bebem água, por mais que ele seja um animal, aquela água não tem nenhum problema. Isso precisamos também, em algum momento também, detalhar isso, fazer revisão, explicação, como que deve ser. E aqui vamos fazer um resumo de tantos animais que nós cuidamos. Por exemplo, a água que bebeu um cabrito, um boi, uma ovelha, e restou aquela água, um camelo, restou aquela água, ou é um animal da selva. Dentre aqueles animais que só, eles primeiro devem ser animais, quando são degolados, são halal. E eles são animais que são conhecidos, animais que só comem capim, chama-se herbívoros. Eles, no grupo de gazela, impala, o cabrito, o boi, esses quando beberem água restar, aquela água é halal, pode usar. E existem animais que quando bebem água e resta, aquela água é duvidosa. Animal que quando bebe água e restou, essa água é duvidosa. Quando é duvidosa, não está a dizer que é haram. Não, é uma dúvida se pode utilizar ou não. Exemplo, o gato, aquele doméstico. Nós criamos, aquele quando bebe água e água resta, aquela água é duvidosa. Não é haram o uso daquela água, mas só é duvidoso. Não pode utilizar aquela água enquanto existe outra água limpa que não é resto usado pelo gato. Então, esta é outra particularidade. Como também a água que já foi bebida com a galinha. Aquela galinha doméstica, bebeu água, restou, aquela água também é duvidosa. Alguns ulama's eles referiram que não é o frango que se refere no ato da galinha, é aquela galinha cafrial, aquela galinha que nós, que corre, que faz até lá. Mas aqui esse é o detalhe de alguns que estão a simplificar. Ali vem galinha só, e a galinha é toda ela. Então, seja ela é frango, quando bebe água resta, o pato, assim sucessivamente. Então, é preciso gente conhecer para que a gente aplique a nossa purificação e para valer o nosso ibadat. A condição de validade do ibadat está na raiz da purificação. E aqui, quando a purificação não estiver perfeita, então é aí onde você terá um problema sério. Pode valer, pode não valer, mas a probabilidade é de, quando você comete qualquer infração, que nós consideramos no Sharia como pecado, né? Se aquilo for propositado, tem outra sua cláusula, sua punição. Mas o importante, o muçulmano, não é por à toa que Nabi sallallahu alaihi wasallam ele diz, utlubul ilma, procura o conhecimento. E em outro lugar diz que é obrigatório a procura do conhecimento desde pequeno perso até a última hora da sua morte, yani, quando chega a sua morte, nesta fase toda. Isso é uma outra coisa que nós temos que sempre puxar as pessoas, eles conhecerem muito mais nessa matéria de fiqh. É muito profundo, é muito importante. Gente conhecer, pelo menos, o muçulmano tem que conhecer aquela matéria básica. Especialmente como deve fazer o salat, como deve fazer a purificação, porque o salat não vale a pessoa enquanto não tenta a purificação. Eu já expliquei que a purificação não é só o uso de água. E a purificação mais ali elevada é a purificação da mente, do íntimo. Ali onde nós não conseguimos introduzir água, né? Afastando-se do shirk, afastando-se de bebidas alcoólicas, demonstração, essas todas as coisas. Uma pessoa ele faz salat, ele mesmo fica mushrik. Há risco aqui na sua purificação, não fica correto. Então é importante a gente conhecer exatamente na área da purificação, especialmente no banho. E outra questão também aqui no fiqh, na matéria da purificação. Muitos nós encontramos na sociedade pessoas vivem muçulmanos casados, alhamdulillah. Mas alguns se dão algum taklif, aquele urdu chama-se taklif, aquele se dar maçada, se dar muito trabalho. Logo porque dormiu na mesma cama, por mais que eles não houve relação ali, aquele matrimonial, marido e mulher. Então ele automaticamente obriga a tomar banho. Qual é esse banho? O banho tem seu hukumu. Quando é que toma banho? Quando é que não toma banho? Então é preciso também, em algum momento, também explicar essa área de fiqh, como que é, quando é que o banho fica obrigatório, quando é que o banho fica sunna, e a água que deve usar para o banho, qual deve ser esse tipo de água. Isso é importante a gente saber. Senão, você passa toda hora só a gastar a água e Allah subhanahu não gosta dos que espanjam. Allah subhanahu não gosta das pessoas que fazem gastos necessários. Não é? Então, aqui no banho também é outra particularidade que tem a ver. E ao tomar banho, essa pessoa que tem a obrigação do banho, supomos, ele teve alguma relação matrimonial, marido e mulher. Então, esse automaticamente não está autorizado ele fazer salat,
tendo facilidade do banho até que primeiro ele toma banho. Pois, tem o inverso. Se ele tem alguma deficiência, por exemplo, o frio é muito intenso, não tem água, nem procurar e comprar, não há de encontrar. Então, este como que tem que fazer o seu salat? Recorre o tayammum, na falta de uso de água. Então, é preciso a gente conhecer também o tayammum, tem um papel muito importante, que é a substituição do uso da água, de acordo também os motivos que ali forem a precisar. Então, este que teve essa relação matrimonial, marido e mulher, quando é que ele deve usar a água e como deve ser o uso daquela água. Isso é também muito importante a gente saber, que nós convidamos os irmãos, os muçulmanos especialmente, eles aproximarem os seus mashaykhs, para eles poderem apalizarem-se na totalidade como deve ser. Senão você não vai fazendo o salat, envelhece pensando que estou a fazer salat, afim não há de encontrar nada. Allah subhanahu wa ta'ala faz uma referência igual, que é igual àquela pessoa que está com muita sede, não fez nada aqui, e ele, pronto, por ver alguma inclinação, ele julga que aquilo é água. Ele, por causa da sede, vê para lá, não apanha nada. Então nós encontraremos também esse tipo de pessoa, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afasta nisto, nos concede a sorte melhor. Você está a viver toda a sua vida muçulmano a fazer salat, sem conhecer que tipo de água deve usar, como deve fazer o seu wudu, como deve fazer o seu banho, quais são os cuidados que tem que ter na água, no salat e tudo. Você achar que você está a fazer salat, não está a fazer nenhum salat. Não há nenhuma ação perfeita ela feita sem o devido conhecimento daquela coisa. Então é preciso que você procure um meio, aproximar-se quem e saber, afinal, eu estou a viver. O Islã no seu total facilita a vida do ser humano, todo, em que lugar for. Se você está a viver no interior, ali onde não tem torneiras, não é? Você está próximo de um rio, você tem um poço na sua água, como deve ser? Ou você está numa condição que não te permite para você usar água. Tem aqui outra coisa que deve recorrer, que é a purificação por meio de uso de areia, que aquela substitui o uso de água. Mas também isso não é só fazer sem saber como que deve ser o uso e até aonde. Lá tem que saber como deve ser feito também o tal tayammum. Inshallah, qualquer dia, inshallah, vamos falar sobre o tayammum, qual é a base obrigatória no tayammum, coisa que não deve falhar. Então, e querendo aqui terminar a conversa, temos aqueles ensinamentos do Sharia aqui, makalla wa talla khaira, aquilo que é pouco, mas que indica que é mais melhor do que você levar vastidade de espaço a falar que até a pessoa nem chega a compreender. Então, há uma coisa que é chave na purificação, não é assim? A purificação, ela tem muito efeito. A pessoa que mantém-se sempre com a purificação tem enorme recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E só no wudu, só falar do wudu só. Nabi sallallahu alaihi wasallam tem uma passagem muito boa, esta aqui nos ensina, que quando ele foi para o Miraj, todas as obrigações, ou na maioria das obrigações, Allah subhanahu wa ta'ala revelou Nabi sallallahu ainda aqui no dunya, mas o salat, por causa do seu mérito, seu peso, não é? Foi levado ele, Nabi sallallahu fisicamente, para receber o salat lá. E ele disse, quando eu fui para o Miraj, eu estava a ouvir o som de sandálias de Bilal radiyallahu anhu. Ele a marcar, enquanto estava aqui no dunya, estava a subir no Jannah. Nabi sallallahu quando voltou, perguntou a Bilal qual era a atividade que estava a fazer, a qual levou ao ponto de Nabi sallallahu estar a ouvir no Jannah as sandálias de Bilal no dunya. Bilal disse, não me lembro, não sou pessoa rica, dizer que é por causa de sadaqat, de caridade, não é. Mas a única coisa que eu faço é, não há nenhum momento que eu fiz o wudu, a não ser depois do wudu, eu fiz 2 rakats, agradecer a Allah, porque aprendi contigo o mensageiro sallallahu alaihi wasallam a dizer, Allah elimina os pequenos pecados com as últimas gotas de água. Você cometeu um pecado, não é? Então você quando faz o uso, aquele seu wudu, as últimas gotas de água que cai do seu membro estava a lavar, aquilo já cai com os pecados menores que você cometeu. Só no wudu. Mas esse wudu, quando for feito perfeito e com as condições como elas devem estar perfeitas, o próprio wudu. Então, aqui gostaria de deixar prontos como lição esta, que é preciso que a gente verifique bem a água, saibamos qual tipo de água que deve merecer, para que as nossas adorações elas tenham credibilidade, tenham aceitação. Nada de dizer, até os Sahaba de Dona Ajmaín, ele costumava sentar entre eles e dizer, olha, aprecia lá meu wudu se é que estou a fazer o correto. Mas uma coisa que nós não conseguimos ter que fazer, senta com o seu menor, que seja ele que conhece, ou qualquer que for da sua relação que o seu consegue, então para poder rever o seu wudu, se está perfeito ou não, não vai custar muito tempo. Então isso é muito importante,
que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a sorte, a facilidade de gente aproximar. Na matéria de física, eu gostaria de fazer referência que é igual à disciplina de matemática. Ela tem é muito vasta. Por cada ponto que a gente for a falar, precisa ser o detalhe e o seu profundo conhecimento lá. E isso é muito importante para todos nós e a se abalizar. E a responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos incumbiu é de que quando o hadith explica que o homem será perguntado sobre aquilo que tomou a responsabilidade, nós pensamos que só isso como sustentar. O sustento não é nossa parte. Até às vezes eu costumo dizer, você a pedir a Allah, dizer Allah dá-me rizq, está a perder seu tempo. Você deve pedir o barakat do rizq, aquilo que Allah te deu, Allah tem barakat. Porque você pedir rizq está a queimar seu tempo mahala. O seu rizq está contemplado, está na responsabilidade daquele que está no céu. Allah subhanahu wa ta'ala diz, está na responsabilidade completa aquele que está no céu. E outro hadith, sallallahu alaihi wasallam, ele diz que o servo de Allah, a criança quando está na ventre da mãe, ali aparece, depois de completar 4 meses, aparece o anjo que vai escrever, te marcar o seu rizq. Você sai no dunya, já está contemplado o rizq. E outra prova viva, você nasce sem dentes. E Allah coloca os dentes para você conseguir masticar. Na fase quando você chupa o leite da mãe, os dentes são fracos para não morder a mãe, para não ter amassado. Mas quando chega a fase de você já desistir o uso de leite, já tem que comer cereal, tem que comer carne, tem que comer ovo, tudo aquilo. Então Allah te coloca dentes. Se Allah colocou dentes é porque sabe que ele está a comer. Então se você pedir rizq, Allah também rizq. Está a perder tempo. O rizq já está escrito e ninguém vai te arrancar o seu rizq. Mesmo que venha um grupo, que número de bandidos para te dar castigo, enquanto Allah não desejou isso para ser, não há de acontecer. Não é? Nossa aqida, nós al-Sunnah wal-Jama'ah, nos disse isso, que as pessoas se juntarem com todos os recursos para prejudicar, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou e não tem isso aí para o prejuízo para si, não há de acontecer. Então, aqui dizer que peça o barakat daquilo que Allah nos deu em rizq. Isso é que deve pedir. Allah nos conceda o barakat. Não pedir o rizq. O rizq já está marcado. E Nabi Sallam ele disse, ninguém vai morrer até que ele complete o seu rizq aqui. Sabe? Então você pedir rizq é feio. Isso não tem impacto nenhum. Peça o barakat do rizq. Então nós que temos que pedir, respeitos amados irmãos, o barakat do rizq, daquilo que Allah nos concedeu. E também Allah utilizar a nós para servir o seu din. A qualquer ele é sim, não existe nenhum sábio que não precisa conhecimento e não existe nenhum burro que não precisa de ele ensinar algo. Só diferente de níveis de conhecimento. Então, vai para aquele mesmo, aprende com ele alguma coisa. Especialmente nessa área, nós que somos muçulmanos, é muitíssimo importante gente conhecer, especialmente na área da purificação. Isso é muito importante. Isso quase está bem ligado com a aqida, não é assim? Pois é importante saber, porque quando você ter a purificação, automaticamente você já tem a aqida. Sim, até lá. E é importante isso, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que aceita a mim, aceita a todos nós, aceita a todo o umat. Para aqueles que as pessoas lhes convidam, para eles poderem transmitir algum conhecimento que ele tem, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por cada exercício que está a fazer. E inclusive também sempre fiz no princípio, a iniciativa de vocês terem que fazer isso, que Allah subhanahu wa ta'ala use vocês e mais outros também, e dá continuidade, um bom progredimento, uma vantagem. E as pessoas também que têm acompanhado vossos programas, nem necessariamente gente conhece quem pode nos apoiar. Por espontânea livre vontade, as pessoas também lançam a vossa contribuição. Nós queremos uma mudança neste lugar e abençoar isso que nós temos, que é insignificante, e ela utilizar a cada muçulmano na contribuição desse seu din. Amém, Rabbil Alamin.